Amen. E sou filho do apóstolo de Bamenga Martins Luther, que é o reverendo da igreja Cristo do Chá. Quando nasci já existia essa igreja Cristo do Chá. E hoje é uma honra para mim para pregar a primeira vez em igreja Cristo do Chá. Ok, quero dizer que Deus abençoa essa igreja. Não se preocupa com a idade do pregador que está aqui na tua frente. Tenha sua certeza que Deus pode usar quem Ele quiser. Diz a teu vizinho, Deus pode usar quem Ele quiser. Amém. Amém. Ok. Hoje tem uma palavra de bênção para você. O nosso tema central, como todos vimos no flyer, é Tu és abençoado. Mas o subtema de hoje é o poder. Eu quero falar sobre o poder da fé. La puissance de la foi. Para ser abençoado é preciso fé. Sem fé não podemos ser abençoados. Sem fé não podemos ver milagres. Somente se Deus quiser assim. Se Deus quiser assim, mesmo sem fé pode acontecer. Porque tem coisas que nós queremos assim, mas se Deus dizer não, não vai acontecer. Porque Ele é o Deus da palavra. Ele é o Deus do poder. Ele quer abençoar. E deixa que essa igreja na terra de Deus seja abençoada em nome de Jesus. Ok. Levantemos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos 5. Marc chapitre 5. Versículo 21. Verset 21 até 34. Quem tiver, por favor, pode ler. Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Sur le livre aujourd'hui. Glória a Deus. Papa Tanga, Papa Steve Otangi. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, une grande foule s'assembla, riait de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, à lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens imposer lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est 34. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 10 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en aspirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle fut dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'y arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui t'épuise et tu dis qui m'a touché. 32. 34. Jusqu'à 34. Et tu regardais autour de lui pour voir celle qui
ceux qui avaient fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vont se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amém. Amém. Podemos sentar. Ok. Todos nós sabemos que Jesus Cristo começou seu ministério quando tinha 30 anos. E durou somente 3 anos. Mas nesses 3 anos Jesus fez grandes coisas. Todos nós sabemos que Jesus curou um cego chamado Bartimeu. Todos nós sabemos que Jesus curou um homem que ficou 38 anos à frente da piscina de Betesda. Todos nós sabemos que havia muita gente que foi abençoado atrás de Jesus, principalmente por causa da sua palavra. Mas também havia uma mulher que sangrava durante 12 anos. Esta mulher perdeu tudo que ela tinha. Esta mulher perdeu amizade, pessoas que ela tinha. Esta mulher procurou todo tipo de doutor e nunca tive solução. Esta mulher tomou qualquer tipo de medicamento e nunca tive solução. Um dia Jesus Cristo estava passando. Então havia um homem chamado Jairo. Então aquele homem e outros povos tiveram a agarrar Jesus para ir curar a filha de Jairo. E naquele meio aí também tinha uma mulher que sangrava durante 12 anos. Nunca tive solução. Mas naquele dia ela deu conta que Jesus será que estão me entendendo até aqui? Está me entendendo agora? Ok, agora vou entrar na minha pregação. A Bíblia está nos mostrando que aquela mulher sangrou durante 12 anos. Nunca tive solução. Qualquer tipo de médico